Beleza, vamos falar aqui da match contra a Affinity agora. Hum. Contra o Affinity, eu acho bastante interessante ali. 3 Smash pra dentro, tira 2 Dart, são cartas que não têm utilidade nessa match, e um Kessig, porque ele é um pouco lento, né? Então, eu vou para essa linha porque eu não utilizo o Gorilla Shaman também. Então é apenas isso: 3 Smash pra dentro, 2 Dart, um Kessig fora. Eu já vi alguns caras ali trazendo Mountain Rain. Não acredito que seja um bom drop, porque é um jogo que nós queremos jogar rápido e poder interferir cedo na base de mana que seja, ou às vezes no Frogmite do oponente com a Smash. Então a gente quer deixar esse oponente numa situação tão ruim que quando ele conseguir baixar o primeiro Mirror Enforcer, ele já esteja quase morto, sabe? Porque geralmente se o oponente consegue fazer o primeiro Mirror Enforcer e passar com algumas manas abertas, nós já estamos numa situação bem estranha, porque ele já tem a recursão ali da barganha no Mirror Enforcer, o que torna muito difícil de voltar do jogo depois que você toma, né? Fica muito difícil realmente, principalmente no pós-side, que tem várias Hydroblasts, mas às vezes até antes do side, porque muitas listas têm utilizado ali 4 barganha, tem listas utilizando Fangs também no main deck, enfim. Então é bastante interessante que sejamos bem rápidos nessa match. Muito importante que tenhamos ali alguma ameaça cedo. Eu gosto bastante de Cool Dot Rebirth, né? Ele é bom em todas, né? Mas a gente precisa sempre de uma pressão a mais ali no início, com que o oponente ele só resolve se ele tiver um Krark, o Xamã, né? Munitions acaba não sendo muito boa carta nessa match, eu acredito. Ela é lenta também, de certa forma. Aí o oponente tem que ficar se tapando também. E é sempre bom pra gente jogar, poder jogar as nossas cartas melhores, tipo Monastério, às vezes o Cassidy, em momentos em que o oponente não tem ali aquela mana vermelha, um tap pra poder matar com a Galvanic Blast ou algo do tipo. Então, a gente basicamente tem que estompar o oponente no início, sempre jogar as nossas Smash Smitherings em volta das barganhas, das Deadly Dispute do oponente, tá? Tentar ali resolver sempre que possível as Smash, porque geralmente elas são bem providenciais, sabe? Uma Smash ali num terreno que vai atrasar o drop do oponente, vai atrasar totalmente o jogo, né? Às vezes tirando uma mana preta dele, ou um Smash num Batracoid que vai atrasar o jogo, ou num Mir, né? Que de repente ele poderia na volta dar uma barganha. Então a gente tem que buscar sempre estar resolvendo aí. Essas cartas aí são de extrema importância de estar resolvendo na match, beleza? No mais, é mais do mesmo, né? O Burn ele precisa vir forte no início. Você precisa ter um turno um turno 2 relevante nessas matches, tá? Não são matches que vão permitir que você vá para uma postura controle, vá para uma postura mais lenta, às vezes, de controlar a board do oponente, igual, por exemplo, numa Mirror. Você vai precisar ser mais agressivo, cara. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma match que eu joguei contra a Affinity, e daí nós vamos comentando ela juntos aqui, beleza? Eu preciso separar quem que foi o oponente. Acho que já tá separado aqui, acho que eu já até abri. Não, não. Aqui nós estamos com o Gates ainda. E eu fui contra. Vamos lá. Aqui a gente começa na play. Eu resolvo por arriscar essa mão, tá? Não é uma mão exemplo, mas eu tenho Swift Spear na 1 e eu tenho a esperança de comprar cards que não sejam terrenos, levando em consideração que eu já tenho 4 na minha mão. Então, se eu compro um Cool Dot aqui, se eu compro um Synthetizer, se eu compro qualquer um desses cards, a minha mão fica absurda. Porque daí eu tenho a opção de fazer muito cedo um Bushwalker muito efetivo, entende? Aqui eu saí de Mana Monastério, sem muito segredo. A gente sai com a TEP, a gente compra um terreno. E aí, nesse momento, eu entro num modo de que eu acho que eu tenho que pressionar. Eu sinto que eu tenho que pressionar mais cedo, eu tenho que fazer alguma jogada. Eu gosto de usar os meus turnos. Eu não gosto de ter que passar com manas abertas para não fazer nenhuma jogada. Então eu falo, vou pressionar aqui, que na volta eu já tenho ali um de dano a mais garantido com o meu Goblin, enfim. Vou pressionar. O oponente sai de Icor Wellspring. E aí a gente comprou outro terreno. E aí eu continuo, cara, já tô numa situação ruim aqui, infelizmente. Eu falo, vou pressionar.
Enquanto a minha Monastery tá viva, eu vou pressionar. O oponente faz Makeshift, remove meu Goblin, e aí a gente compra outro terreno, acreditem. Era um jogo que provavelmente se tivéssemos comprado pelo menos no lugar ali de todos os terrenos uma mágica, teríamos ganhado, provavelmente. E eu compro outro terreno. E é que provavelmente eu não sei, acho que eu vou conceder. E eu sinto que não tem mais o que fazer nessa match. Vai virar o turno, o oponente vai ter toda a recursão e eu só com terrenos. Eu sinto que não vale a pena. O oponente tem 8 de vida, não vale a pena continuar nessa partida. E aí nós vamos pro G2. Aqui, aquele plano de side, né, que comentei, 2 Dart pra fora, um Cassidy pra fora. Daí a gente pega as 3 Smash na play, né, agora. Perdemos o G1. Uma mão muito legal, né? Ali a gente tem um. Não temos ali a pressão muito forte no início, mas aqui eu tenho o Galvanic para 4 cedo. Eu tenho aqui um Synthetizer para me dar algum gás, né? Estando na play eu consigo baixar ele rápido. Às vezes o oponente não tendo uma resposta. E aqui também eu tenho um Bushwalker para caso eu encontre aqui um Cool Dota Rebirth. O oponente ali vai no Mulligan a 6, eu saio de Mana Implement. Segura ali os bolts na mão. Vamos construir o jogo aqui. O oponente claramente tem um Hydroblast. Aquilo que eu falei, a gente vai jogar em volta. Eu não vou simplesmente soltar um Smash aqui no meu turno. Beleza? Vou segurar esse Smash, ela pode ser efetiva em algum outro momento. Eu posso fazer um bait, de repente, e aí pegar a Hydro dele e resolver a Smash, né? Que pode. Aqui eu vou cavando a terceira land o mais rápido possível para poder fazer uma jogada, né, decente. E aí eu falo o que, que eu vou jogar, cara, pra essa Blast do oponente. Porque eu preciso fazer alguma jogada. Talvez não precisasse, mas eu preciso progredir. Eu preciso tentar achar terrenos. Eu comprei 2 Cool Dota, eu tenho uma mão muito forte. Se eu achar lands ou artefatos, enfim, que sejam principalmente lands nesse momento, eu consigo desencadear uma jogada muito forte aqui com esses Cool Dota Rebirth mais o Bushwalker. Então eu quero forçar essas hidro dele para que ele não fique o tempo todo passando de hidro open e ali eu não consiga jogar, fazer o jogo que eu quero fazer. Então aqui eu jogo o Synthetizer, que vai tomar um Hydroblast, e aí eu vou fazer um Chain Lightning para não passar sem fazer nada na jogada. Por que, que eu não fiz o Synth primeiro? Aliás, o Chain Lightning primeiro? Porque e se caso ele tiver blefando? E se ele não tiver a Hydroblast? E aí meu Synthetizer cai, revela uma carta relevante, alguma coisa que eu não vou poder castar. Então eu prefiro por castar ele antes. Se cair, show de bola. Provavelmente vai ter um card que eu vou conseguir castar, né? Se não cair, ok, tomei a Hydro. Vamos deixar ele jogar o turno dele, a gente volta pro nosso e vamos ver o que nós conseguimos fazer. Aqui o oponente tapa 2, faz um touchcast. Aqui a gente tem abertura para fazer o nosso Smash to Smithereens, tirando justamente a mana azul dele. É muito relevante isso. Porque a gente tira acesso ao touchcast, tiramos acesso ao Metallic Rebook, tiramos acesso a algumas que utilizam Spell Pierce, tiramos acesso a Hydroblast, principalmente, né? Então, se torna muito interessante estar resolvendo aqui essa Smash to Smithereens. Passamos o turno aqui, o oponente vai fazer ali uma estrela, ele tem um acesso azul ali novamente, né? Eu vou para Reckless, eu quero terreno, eu preciso de terreno urgente aqui, porque eu preciso conseguir desenvolver esse meu jogo. Eu tenho um fator surpresa na mão, que é o Kudota com o Bushwalker. Então qualquer tap que eu conseguir é interessante. Aqui o oponente consegue uma play muito forte mesmo. E ele coloca 2 Mir, e aí eu fico numa situação em que se ele tiver barganha, acabou o jogo, né? Não tem muito o que fazer. Então, nós vamos começar a jogar mágicas na cara dele pra tentar forçar e é isso. Vamos pra cima sem olhar pra o que pode acontecer de ruim. Daí eu vou passar, né? Por que que eu vou passar? Eu não vou fazer o Cool Dota, porque eu quero fazer essa Galvanic Blast, mesmo que pra 2, provavelmente na cara dele, pra que ou eu puxe alguma coisa aqui, uma Hydro, ou não quero fazer o Cool Dota também no meu turno ali, porque se eu fizer o Cool Dota, ele não vai bater com os Mirror Enforcer. Então eu quero criar uma situação em que eu entendo que esse jogo tá muito ruim pra mim, mas se eu conseguir resolver essa situação, se eu conseguir fazer um Cool Dota com o Bushwalker e ele tiver gastado a Hydro, ou ele não tiver a Hydro, tiver batido com os Mir, eu ganho o jogo, tá? Então eu quero criar essa situação aqui. O oponente vai pra uma linha de Icor e a gente sempre torcendo pra que ele não tenha barganha. Simplesmente a gente vira torcedor e ele faz um terceiro Mirror Enforcer, é ruim, é. Daí eu opto por fazer a Galvanic, tento puxar alguma coisinha dele, compro aqui uma Monastery, mas a jogada é só uma aqui, né? Bushwalker com Kudota com Bushwalker. Simplesmente chegamos em um momento em que ou arriscamos ou arriscamos.
E aí arriscamos e fomos felizes, né? Nesse momento ele não tinha resposta. Agora aqui no G3, eu abro uma mão que eu não achei interessante ali, eu me ligo, e aí eu consigo essa mão que pra mim é assim, linda, uma linda mão. Diria uma linda mão, porque eu tenho abertura de Mana Voldaren, eu tenho ali a opção de estar fazendo um Rebirth na 2 de repente. Eu também tenho essa opção de pôr um Smash, de fazer um Smash num terreno que vai prejudicar o jogo, o early game do meu oponente. Então essa mão é incrível. Provavelmente aqui eu vou tirar um terreno, provavelmente uma montanha, exatamente. Tirei uma montanha. O oponente vai de Furnace. E, mano, interessante, né, pra gente aqui, porque temos Smash, conseguimos de repente quebrar o terreno dele e travar early game. Ele se tapa aqui e eu aqui é muito interessante pra mim e eu consiga retirar essa mana preta, que no caso é a mana da Deadly Dispute, da barganha. Então eu consigo atrasar o jogo do meu oponente. Então, de certa forma, se ele não tiver um drop e eu quebrar esse terreno preto, eu faço com que ele tenha que cavar algum terreno com essa Chromatic Star, dando um tap ali de repente na Furnace, e eu consigo ser mais ativo nesse jogo com que ele consiga passar cada vez menos com respostas. Porque, de repente, vamos lá, se eu vou aqui de mana de Cool Dota aqui no Combustion, beleza? É uma play boa? É sim, mas o que pode acontecer aqui? O oponente pode simplesmente dar uma Deadly Dispute no Icor, e aí eu vou possibilitar com que ele ache um Cool Dota, ou ache jogadas que vão resolver ali a minha board. Um Cool Dota, não, perdão, um Krark Khan, né? Que se ele acha um crack, ele vai resolver minha board tranquilamente. Às vezes vai passar até com uma Hydroblast. E aí acabou o jogo aqui pra mim. Então eu prefiro ir pra uma linha de tirar aqui a mana preta dele. E aí, oponente, você se vira, tá? Eu tô com aqui um Voldaren e eu tenho uma mão incrível que eu consigo fazer uma jogada surpresa. Então aí a gente faz essa jogada. Vamos lá, pro turno do oponente ele tem a mana em pé, porém ele faz a Makeshift. E a segunda mana dele é uma Great Furnace. O que isso me dá a entender? Cara, esse oponente provavelmente tá bem mal da base de mana. E aí aqui me deixa, provavelmente eu vou ousar aqui nesse momento, né, que ele tá tapado, e aí eu vou fazer a melhor jogada que eu tenho na minha mão, que é Cool Dota Rebirth com o Bushwalker, que vai causar uma tonelada de dano nele e vai pôr um problemão pra ele resolver na board. Então, tipo, você vai tomar uma cacetada e ou você tem aí o Cool Dota, ou você o Krark, ou você tem, irmão, não tem muito. Aqui a gente percebe que provavelmente ele não tinha os drop de land, então ele vai pra uma linha de estourar ali a estrela e o Icor pra tentar dar 2 draws ali, de repente achar um terreno, achar um xamã, alguma coisa que salvasse ele, o que não foi o caso. Ele estourou ali, viu que não comprou nada que resolveria o problema dele, que a gente já tinha ali uma pressão interessante de criaturas, ali um Chain Lightning na mão, um Implement of Combustion também, que daria mais um draw, e o jogo já tava meio que decidido e ele concedeu a partida. Show? Agora a gente vai pra última, vamos falar um pouquinho sobre a partida contra Mardu e Boros Synthetizer.